Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10:8. De hoje a mensagem com o pastor é cuidado com os camelôs do Evangelho. Você pode ligar e participar no ar e tirar dúvida com o pastor Lauro sobre a mensagem. E quem nos ligou foi a nossa irmã Rose e a irmã Tereza lá do Caligari. Elas oferecem com a Voz da Verdade além do Rio Azul, especialmente para a Cláudia, que está fazendo aniversário. Parabéns, Cláudia, que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você cada dia mais possa procurar fazer a vontade do Senhor. E você também, Ângela, lá do Parque do Horto, também está fazendo aniversário. E Sebastião Ventura, Tatiaí, oferece um louvor pregador de rosa, Marcos Antônio, para a Ana Maria, sua esposa, a todos da Assembleia do Jardim, Carlos, Lourenço e a todos da Rádio Betel, para o Robson e Marileusa. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, que Jaspe é seu muro, além do Rio Azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.
serão tocados no próximo programa. Fique com a mensagem Cuidado com os Camelôs Evangélicos com o pastor Lauro. Prezados ouvintes, pela graça de Deus, mais uma vez, estamos no seu lar, através do programa Examinando as Escrituras, programa da Igreja Batista Bíblica do Jardim Calegari. Programa que visa levar a você a palavra de Deus, que visa levar até você a verdade, que é a palavra de Deus, como diz Jesus, a tua palavra é a verdade. Portanto, participe desse programa. Você pode ligar também, fazer o seu pedido de louvor, também tirar a sua dúvida através do telefone 854-2170. Então você pode participar aí do programa Examinando as Escrituras. O assunto de hoje, cuidado com os camelôs, os com mercadores do Evangelho. Talvez você esteja achando estranho esse assunto, esse tema, mas esse tema é bíblico. Cuidado com os camelôs do Evangelho. Texto que nós vamos estar lendo, baseado em Filipenses capítulo 3, versos 17 a 21, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, porque só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Outro texto também é em 2 Coríntios 2,17. Vou estar lendo mais esse versículo. 2 Coríntios 2,17 diz: Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Porque nós não somos como os muitos falsificadores ou mercadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Portanto, esse tema, cuidado com os camelôs do Evangelho, é baseado em 2 Coríntios 2,17. A palavra mercadores ou a palavra falsificadores, a tradução quer dizer aqueles que fazem comércio ou negocia o Evangelho de Cristo. Por isso o assunto hoje, cuidado com os camelôs, com os mercadores do Evangelho. A palavra nos adverte, a palavra de Deus nos adverte que no fim dos tempos iria crescer o número dos mercadores ou daqueles que fazem comércio usando o nome de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, o capítulo 2 de 2 Pedro, o versículo 3, diz o seguinte: E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Observe bem, meu prezado ouvinte, o que diz Pedro sobre esses tais, esses que fazem comércio com o Evangelho de Cristo. E por avareza farão de vós negócio, o comércio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormir. O que é ganância? A palavra ganância quer dizer ambição, sede, ambição de ganho. Portanto, há muitos por aí usando o Evangelho de Cristo para fazer negócios, são chamados camelôs do Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Lucas 2, 10 e 11, quando o anjo anunciou aos pastores dizendo: Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Observe bem que o anjo anunciou que o Evangelho o fundamento do Evangelho é a salvação em Cristo Jesus.
Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, resume o que o Evangelho se resume na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. Paulo diz, porque eu recebi, o Evangelho que eu recebi, que eu vos ensinei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, o Evangelho se resume na missão de Jesus, que ele veio para morrer, para salvar. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele voltará para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Mas para os camelôs, para os que andam negociando o Evangelho nada mais é do que fonte de lucro. Em 1 Timóteo capítulo 6, nós encontramos aí Paulo advertindo que essas pessoas irão fazer da piedade fonte de lucro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5 diz assim: contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Veja bem, o versículo 3 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Nós estamos vendo as pessoas fazendo comércio, anunciando, convidando as pessoas para ir à igreja, prometendo riquezas, prometendo isso e aquilo. Mas, meu prezado ouvinte, qual será a intenção dessas pessoas? Paulo está dizendo aqui que ele se preocupava porque há muitos por aí que são inimigos da cruz de Cristo. E nós vamos analisar esse texto em Filipenses capítulo 3. Você que tem sua Bíblia, Filipenses 3, do versículo 17, nós vamos poder observar aí algumas características desses falsos mensageiros, desses falsos pastores, desses falsos profetas, desses que estão por aí fazendo comércio com o Evangelho de Cristo. Observe em Filipenses 3, Paulo diz aí, versículo 18: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Verso 19: cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Nós devemos fazer algumas observações aí nesse texto. Primeiramente, nós vamos ver o Deus deles, o Deus dessas pessoas, o Deus desses que andam negociando, andam vendendo o Evangelho. Qual é o Deus deles? Paulo diz aí, cujo Deus é o ventre. Observe, meu prezado ouvinte, que essas pessoas estão preocupadas na satisfação própria. Comer bem, vestir-se bem. A preocupação é com eles mesmos. Eles estão lutando, fazendo todo o esforço não para engrandecer, não para enaltecer o Evangelho de Cristo, não para conduzir as pessoas à salvação, mas para arrecadar, para poder ganhar através destas pessoas. A preocupação dele, o Deus destas pessoas não é Jesus Cristo. Eles falam de Jesus, falam de Deus, mas o Deus deles é o ventre. A preocupação deles é ganho, é a satisfação própria. Portanto, é muito fácil você perceber os camelôs do Evangelho. Se você chega numa igreja onde só anuncia, onde só faz propaganda de prosperidade, de vender, de você ficar rico, de você ter, juntar, você pode saber que aí não está o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, o Deus deles é o ventre. A preocupação dos tais é a satisfação própria. Meu prezado ouvinte, é preciso entender que o Evangelho veio para transformar, veio para nos dar a paz, veio para nos enriquecer, principalmente na área espiritual. O Evangelho veio para nos trazer salvação, nos trazer uma esperança, nos trazer uma certeza de um dia nós vivemos aqui e na eternidade com Cristo. Cujo Deus é o ventre. A outra observação, a glória deles. Qual é a glória dessas pessoas? Veja o texto aí, cuja glória, versículo 19 de Filipenses 3, verso 19, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Observe bem a glória deles. Onde está a riqueza dessas pessoas?
na terra. A ênfase, a mensagem deles é as coisas terrenas. Casas, querem carros importados, querem riquezas. Contraria claramente o ensino de Jesus Cristo, que diz: não ajunteis para vós tesouro na terra. Em Mateus capítulo 6, verso 19, está dizendo: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça, onde o ladrão mina e rouba, onde a traça corrói. Não fiqueis preocupado em ajuntar riqueza aqui neste mundo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouros no céu. Mas observe bem que o apóstolo Paulo está dizendo que eles só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. A glória deles consiste naquilo que é da terra. A mensagem deles é preocupação em ter, em possuir aqui neste mundo. Meu prezado ouvinte, será que você não tem sido enganado com esse tipo de evangelho? Com essas pessoas que estão aí pregando apenas, levando o homem a crer, a se preocupar com as coisas deste mundo? Jesus diz: eu não sou deste mundo, como também a sua igreja, aqueles que o seguem também não são. A nossa glória não é aqui. A glória dos verdadeiros cristãos é nos céus. Paulo diz que: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos e esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós podemos perceber que a glória desses que andam negociando o Evangelho de Cristo é aqui na terra. A ênfase deles é: você vai ter, você vai ajuntar, você dá 1, recebe 3 e por aí por diante. Mas o que diz mais a palavra de Deus? Observe aí o destino dos mercadores, dos camelôs do Evangelho. O versículo 19 diz: cujo fim é a perdição. Observe bem que o texto diz: cujo fim é a perdição. O destino deles é a perdição eterna, a condenação. Em 2 Pedro, o apóstolo Pedro também fala a mesma coisa a respeito daqueles que fazem comércio, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Observe bem que Pedro diz bem claro que essas pessoas estão aí blasfemando o caminho da verdade. Versículo 2 de 2 Pedro 2,2 diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tantas pessoas estão tristes em ouvir por aí esse tipo de evangelho. O evangelho dando ênfase no materialismo, dando ênfase no ajuntar, dando ênfase que o homem possa conseguir as coisas aqui deste mundo. Mas nós sabemos que Jesus não veio para enriquecer o homem de bens materiais, mas veio para salvar a alma, dar a vida eterna. A preocupação de Jesus é essa: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não foi rico, ele viveu humilde, simples, diz: eu sou humilde, manso. Jesus não ajuntou tesouros neste mundo, Jesus não teve melhor casa, Jesus não teve melhor carro. Ele foi simples, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele abdicou, ele abriu mão de toda a sua glória para nos ensinar uma lição: que a verdadeira glória, o nosso verdadeiro tesouro está nos céus, daqueles que de fato são os verdadeiros seguidores de Jesus. Portanto, Paulo diz aí: cujo fim é a perdição. Aí nós temos os destinos dos camelôs, dos que fazem negócio com o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz no versículo 17: sede meus imitadores, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos quais assim andam. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores. O apóstolo Paulo está dizendo a vocês: têm que olhar para o exemplo da minha vida. Cuidado com os falsos, cuidado com os camelôs do Evangelho, com aqueles que andam fazendo negócio com o Evangelho de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como foi a vida do apóstolo Paulo? Em Atos capítulo 20, nós encontramos aí o exemplo da vida de Paulo como obreiro, como grande homem de Deus, como grande servo de Deus. Paulo diz lá em Atos 20:33,
dizendo assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Observe bem, meu prezado ouvinte, Paulo diz: de ninguém cobicei prata, nem o ouro, nem o vestido. Verso 34 diz lá ainda apóstolo Paulo: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Observe bem como o apóstolo Paulo, ele tinha um exemplo. Diz: olha, vocês devem ser meus imitadores. E o apóstolo Paulo diz bem claro: eu mesmo trabalhei com minhas próprias mãos para suprir as minhas necessidades e também dos meus companheiros do Evangelho, aqueles que estavam trabalhando, os obreiros que estavam trabalhando comigo. Não cobicei nem prata, nem ouro, nem vestido. Mas, meus prezados ouvintes, os que estão aí pregando o falso evangelho estão cobiçando casa, telefone, cobiçando tudo das pessoas. Cuidado com os camelôs, com aqueles que estão fazendo negócio com o evangelho de Cristo. Paulo diz aí em 2 Coríntios 17: nós não somos como muitos que por aí andam negociando ou fazendo comércio com a palavra de Deus, mas pregamos com sinceridade da parte de Deus, falamos na presença de Deus, porque o mais importante é a alma do ser humano. Importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de Jesus, de Marcos 8,36. Portanto, meu prezado ouvinte, Jesus te ama, e a maior riqueza, Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te dar a salvação, porque não, o que importa, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. Ouça o hino para a sua edificação. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam o seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é, o nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você vai Prezado ouvinte, o pastor vai estar orando por você, que você possa procurar
ouvir o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nosso Pai, mais uma vez, agradecemos por esta tarde, pela Tua palavra, que o Senhor veio a este mundo nos trazer a salvação, nos dar a certeza de um dia estar contigo no céu. A maior riqueza, Pai Santo, é estar com Jesus. Está garantido, Pai Santo, a nossa morada lá no céu. Abençoa, Pai Santo, todos os nossos prezados ouvintes. Esteja falando aos seus corações através da Tua palavra. Abençoa, Pai Santo, aqueles que têm procurado conhecer a verdade através da Tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Prezado ouvinte, que Deus abençoe você e a sua família. Ana do Parque Santo Antônio e Patrícia do Jardim Calegar. Seus louvores estarão sendo tocados no próximo domingo, das 4 às 5. Agradecemos a todos vocês que ligaram e que voltem a ligar no próximo domingo, das 4 às 5, no programa Examinando a Escritura. Você está na melhor Rádio Betel FM, estação de frequência modulada, operando em 107.9, levando até você música, informação, prestação de serviços e a melhor comunicação sempre. Telefone 854-2170. Betel FM 107.9. Já brilha a luz do teu amor. Betel. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso
programa Caminho da Vida, para juntos compartilharmos da palavra do Senhor nosso Deus, das ricas bênçãos do céu, porque o Senhor tem bênção para nós, através dos hinos de louvores a Deus e através da própria palavra de Deus, lida, ministrada através dos microfones desta emissora Rádio Betel FM 107.9, a sintonia do poder de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta palavra está em São João, capítulo 14 e o versículo 6. Que você possa meditar na palavra do Senhor e que possa você descobrir assim as verdades de Deus e a salvação.